Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, essa é a Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez para falar de fatos, acontecimentos, histórias interessantes, personagens, eventos incríveis, como esse, por exemplo, que foi o Festival de Guarapari, que aconteceu em 1971, entre os dias 11 e 14 de fevereiro daquele verão. Foi uma espécie de edição capixaba do Festival de Woodstock, assim. Mal comparando, é claro, né? Mas, de qualquer jeito, foi um movimento de jovens, aqueles jovens da época, do final dos anos 60, início dos anos 70, o pessoal muito engajado em toda aquela movimentação hippie da época, né, gente? E quem produziu o evento foi a Plug Produções, que era encabeçada por dois colegas jornalistas capixabas, né? Mas teve muitas reviravoltas também o evento, tá, gente? Eu vou contar para vocês aqui. O Rubinho Gomes, meu amigo, é um desses produtores. A gente coloca aqui o Rubinho falando, né? Quando ele deu entrevista ainda nos anos 2000, mais ou menos uns 20 anos atrás, falando sobre o festival. Rubinho Gomes, jornalista, jornal A Gazeta, aposentou-se lá. Trabalhei com ele durante algum tempo, bastante tempo, aliás, uns 10 anos mais ou menos, fazendo Leia Amanhã em A Gazeta. Era o Rubinho que fazia a redação daquelas manchetes do jornal A Gazeta e eu fazia a locução para televisão, para a TV Gazeta. O Rubinho Gomes e o Antônio Alaerte, né? Os organizadores dessa chamada versão brasileira do Festival de Woodstock. Esse é o Antônio. Opa. Já falecido. Esses vídeos estão na internet para quem quiser ver, tá, gente? Inclusive, no YouTube andaram aparecendo agora gravações originais da época. Foram gravadas durante o festival. O show do cantor Fábio, por exemplo. Tem a gravação dele cantando ao vivo no festival. E outras gravações, por exemplo, a banda A Bolha também tem a gravação, que agora apareceu quando o festival fez 50 anos. Essas gravações apareceram, né? Alguém tinha as fitas de rolo, foram digitalizadas, né? E agora a gente consegue ouvir esses shows. A gente tem que dizer que eram shows muito ruins, né? Tirando o Som Imaginário e A Bolha, que eram bandas de rock progressivo da época, que estava bombando nessa época, nos anos 70, né, gente? Início dos anos 70. Daí que vem as bandas de rock progressivo, como Emerson, Lake Palmer e o Rick Wakeman mesmo, né? E aquele som meio viajante, assim. O Pink Floyd, é claro, né? Expoente dessa época, bandas que eu amo, né? O Pink Floyd, o The Cream, para mim é a banda mais incrível de todas, né? Do Jack Bruce, do Eric Clapton. E também, é claro, o Steve Winwood. Para mim o Traffic é a maior de todas. O Traffic e o The Cream são as duas maiores bandas de todas. Aí tem o Genesis e outras bandas que a gente ama, né? Do rock progressivo. Eu não vou ficar aqui falando sobre essas bandas que eu adoro, que tem as minhas coleções ali, tanto de CDs, que vocês podem ver aqui atrás. Né? Atrás de mim aqui tem as minhas prateleiras com centenas de CDs aqui, dessas bandas todas, né? E, gente, esse festival de Guarapari, ele foi incrível, porque muita coisa podia ter dado certo, mas infelizmente muita coisa deu errado, né? Então eu fiz uma compilação, por exemplo, esse álbum que eu criei aqui em 2015, você vê, esse álbum vai fazer 10 anos, né? Esse álbum, ele traz a matéria do Festival de Verão de Guarapari na revista Manchete, perdão, a revista O Cruzeiro. Tem também matéria na revista Manchete, aí saiu em tudo quanto é jornal. Jornal do Brasil, o Globo, o Estadão, Folha de São Paulo, bombou. Porque ia reunir os maiores nomes da música popular brasileira. Então, é claro, né? O Caetano, Gal Costa, Chacrinha, Luiz Gonzaga, Ângela Maria. Dizem que Brigitte Bardot viria, né? Brigitte Bardot estava bombando na época. Naná Vasconcelos, que vocês estão vendo aqui nessa foto icônica da revista Cruzeiro. Erasmo Carlos, o Roberto também viria. Roberto não veio, mas viria. O Erasmo veio, cantou, tocou.
Erasmo Carlos. E os capixabas também, né, gente? Como Aprígio Lírio e outros que a gente já enumerou várias vezes aqui nesses álbuns, né? Agora tem um outro álbum que eu fiz uma pesquisa, esse álbum aqui, que eu fiz a pesquisa no fim de semana, estava em casa assim, me preparando para começar as gravações dessa campanha política desse ano, de 2024, aí comecei a pesquisar e achei essa matéria, perdão, do JB, do Jornal do Brasil, né? Que é um dos jornais que eu prefiro sempre, porque era um jornal muito sério, né? Eu prefiro o JB à Folha e ao Estadão. Infelizmente esse jornal não existe mais, é uma pena. Até tem alguma coisa na internet, mas não é mais como era nos anos 70, 60, 70, 80. Era um jornal muito top mesmo. Eu adoro ir lá nos alfarrábios da Biblioteca Nacional e revisitar o JB. A gente esteve lá nos anos 80, né, meados dos anos 80, montando a Rádio Cidade, porque a Rádio Cidade pertencia ao Jornal do Brasil, né, a Condessa lá, então lá a gente conheceu toda aquela turma da Rádio Cidade e também o pessoal do jornalismo, do rádio jornalismo e do JB também, no prédio na Avenida Brasil, né? Então, para mim foi um privilégio ter podido conhecer aqueles jornalistas incríveis da época, né, dos anos 70 e 80, que ainda estavam em atividade. Vou tomar uma água aqui, gente. Pô, o tempo está muito seco em Vitória, tá? Esse final de semana, gente, a gente teve 31 graus de temperatura, inverno, hein? 31 graus de temperatura, a gente está em 25 de agosto, 26 de agosto hoje. Eu não gosto de botar a data na gravação, mas de vez em quando eu faço só para pontuar algum assunto assim interessante. Então, 31 graus, quinta, sexta, sábado, quarta-feira passada também, 29 e 30 graus, 29 com sensação de 35. Fez um calor tão insuportável na sexta e no sábado, gente, que é incrível. Como é que pode? Isso é um verão, isso é um inverno. É inacreditável. Aí de ontem para hoje a temperatura despencou. Hoje de manhã, acordei 6 horas da manhã, estava 19 graus. 19 graus. Em Pedra Azul, 12. Eu sempre coloco uma comparação com Pedra Azul, que Pedra Azul é o lugar mais frio aqui do Espírito Santo, né? Agora em Pedra Azul está 16 graus. Agora, são 2h47 da tarde. 16 graus agora e a mínima hoje vai ser de 10 graus em Pedra Azul. Em Vitória, hoje, deixa eu ver, a mínima vai ser de 17. A máxima 23. A temperatura caiu, gente, uns 8 graus de sábado para ontem. É inacreditável. Mas vamos lá, vamos voltar para o Festival de Guarapari. Tem muitas fotos incríveis aqui de bateristas, guitarristas, percussionistas, baixistas, violonistas e etc. E o pessoal fumando maconha, e o pessoal doidão, e tinha criança, muito hippie. Todo mundo era hippie, cabelão, todo mundo de jeans, tá vendo? Ó? Esses são os populares ali de Guarapari. E essa é incrível, uma das incríveis matérias da revista O Cruzeiro, com fotos coloridas incríveis, né? Que eu fiz essa pesquisa em 2015 e estou trazendo aqui para vocês essas fotos, né? Que são... Essa é a cantora capixaba que cantava com a Aprígio Lírio, gente, esqueci o nome dela, desculpem, hein? Eu vou ver daqui a pouco o nome dela aqui. Mas vamos lá, é o festival Woodstock por 40 cruzeiros, assim era a manchete do Jornal do Brasil, que abria, né, para fazer tipo uma brincadeira, né? Então o pessoal saiu do Rio, fretaram um ônibus de Minas, Belo Horizonte, vieram de trem. Eu não sei se veio gente de São Paulo, né, mas do Rio, 8 horas de ônibus, o pessoal veio com força. E não tinha onde ficar, né, porque Guarapari, em 1971, não tinha hotel, não tinha nada. Tinha o rádio, um hotel, tinha o Coronado e um monte de pensão, né? Então o pessoal teve que se adequar ali de alguma forma para poder dormir, né? Então o jornal fala assim: o Festival de Verão de Guarapari, que com Woodstock tem a ver apenas quanto ao seu aspecto físico, realiza-se nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro, nas 3 praias, propriedade particular cedida gentilmente para isso. Autorizado pelo Departamento de Polícia Federal, lembrando que nós estávamos na presidência de Emílio Garrastazu Médici, presidente do governo militar. Não é um festival de competição, não há júri, não tem prêmio, os artistas se apresentam sob contrato, havendo uma multa prevista de 50% do cachê para o profissional que não comparecer. Nós tivemos outro festival no Rio, gente,
Teve festival em vários lugares no Rio também, né? Teve em Sana e outros lugares né, que vieram a reboque e acabou dando no Festival de Alegre aqui no Espírito Santo, né? Gente, tem um festival famoso no Rio, Festival de Música Rio 1974, será que foi aquele festival? Eu não estou lembrando agora o nome do festival. Caramba, esqueci, gente. Vocês sabem aí? Saquarema, teve esse festival em Saquarema? Sei que teve vários festivais assim de música, né, que não tinha prêmio. Era festival para o pessoal se reunir mesmo, e bater papo, e transar, e fumar maconha, aquela coisa dos anos 70, né, do amor livre, sexo livre, etc. Logo em seguida ao festival, sai um LP, vai vendo, ia sair um LP com os 15 artistas da fábrica que vão participar. O festival vai ser filmado em cores, na época falava a cores, né? E o cachê dos artistas inclui a participação no filme. Para apresentar uma noite, Roberto Carlos cobra 26 mil cruzeiros. A média dos cachês gira em torno de 10 para o resto do pessoal, né? Só o Roberto que era 26 mil. A Caetano Veloso foram oferecidos 50 mil. No dia 2 de fevereiro, cada um dos artistas recebe metade do pagamento, né? E assina o contrato. No dia 10 de fevereiro, né, ele está contando a previsão dos organizadores, da Plug, né? Plug Produções. No dia 10 de fevereiro, antes de iniciar o festival, eles recebem mais 50% e aí já está tudo certo para vir para Guarapari. O investimento é da ordem de 1.500 cruzeiros. É isso mesmo, né? Com lucro de 500 mil. Né? Não, gente, era 1.500.000, com lucro de 500 mil. Bom, o programa previsto era o seguinte, gente, no dia 11, vai vendo, hein? No dia 11, iriam se apresentar, no primeiro dia do festival, 11 de fevereiro de 71. Eu tinha 6 anos de idade, né? Eu tinha 5 na época, que eu sou de agosto. Chacrinha, Milton Nascimento e a banda Som Imaginário, que é top. Som Imaginário tem um som do caralho, eu adoro. Aí tem o Vander Baby Consuelo, que aliás cantou pra cacete, cantou muito, e também a banda Enigmas, Baby Consuelo com Enigma. Também o cantor Fábio. O Fábio é aquele cantor daquela música com Tim Maia, Gostava Tanto de Você? Gostava Tanto de Você, eu acho que é com o Fábio, ele também é compositor. E o Fábio depois trabalhou na Rádio Globo fazendo vinhetas e tudo e tal, como comentarista esportivo também. Ele que fez durante muitos anos as vinhetas dos nomes do time de futebol. Flamengo, Botafogo, é a voz do Fábio. Esse cantor que, aliás, tem o vídeo desse festival de Guarapari no YouTube já. O vídeo não, o áudio dele cantando. Aliás, horrível, tá, gente? Horrível. Não é a qualidade do áudio, não. Horrível a banda, horrível ele cantando. Horrível. Uma porcaria de apresentação, uma merda. Também no dia 11, Ângela Maria, Tim Maia, olha, vai vendo, Gal Costa e o Som Imaginário, né? Gal Costa ia ser acompanhada pela banda Som Imaginário. No dia 12, isso lembrando, gente, que todo mundo estava em começo de carreira, tá? Gal Costa era começo de carreira, o pessoal tinha 3, 4 anos de carreira, tá? Caetano, inclusive, Milton Nascimento também, né? No dia 12, iriam cantar, então, Taiguara, Evinha, que era da Jovem Guarda, né? Beach Boys, Erasmo Carlos, Maria Bethânia, Paulinho da Viola, Jorge Ben, Trio Mocotó e Luiz Gonzaga, no dia 12. Luiz Gonzaga veio, cantou e veio e se apresentou. No dia 13, iriam cantar, então, Ivan Lins, Luiz Gonzaga Júnior, que era o Gonzaguinha, todo mundo no início de carreira, tá? Eli eu não sei quem é. Também o Haystack Needle, não conheço essa banda, Haystack Needle. Também Arlindo Castro e os Brasões, me parece uma coisa de samba, talvez. Eu não conheço essa banda também. Paulo Diniz, olha que legal, Paulo Diniz. Luiz Antônio, também não conheço. E Elis Regina, vai vendo. E no dia 14, para fechar o festival, Antônio Adolfo Brazuca, Maria Alcina com o BR4, a banda
do Tony Tornado, trio Ternura, os Mutantes, olha só, os Mutantes, o Rita Lee, todo mundo, Cris Portela, que aliás é essa aqui da foto, agora eu lembrei o nome dela, capixaba, tá? Cris Portela, Aprígio Lírio, você vê que eles cantaram, né? Aprígio Lírio, que também era cantor capixaba, Aprígio Lírio, tá? Roberto Carlos e Caetano Veloso para fechar o negócio. Gente, se tivesse sido assim, teria sido filmado, gravado, o áudio, filmado a cores, em 16mm talvez, ou até 35, não sei, porque eu nunca vi essas filmagens, e teria dado aquele LP que seria um LP muito bacana. Gente, não deu certo não, tá? Aí o jornal trata dessa previsão dos shows, né, como ordem de apresentação que poderá sofrer alterações, né? Aí vamos lá, vamos ver mais umas fotos aqui enquanto eu vou falando para não ficar chato. Segurança. Três Praias era a praia onde iria acontecer o festival Woodstock de Guarapari, beleza? Seriam 800 seguranças contratados por uma firma particular no Rio de Janeiro e também espaço para 40 mil veículos. Gente, aí eu acho que o cara deu um chute, né? 4 mil talvez, né? 4 mil veículos, puta, é veículo pra cacete, né? O camping. O camping estava de acordo com o Camping Clube do Brasil. O pessoal que quisesse acampar poderia acampar, porque iria também ter barraca de aluguel. Gente, o planejamento estava sensacional, mas não teve nada disso. Nada. Também ia ter um parque de diversões, posto médico, 20 estandes de vendas que iam vender camiseta, iam vender disco, etc. Né? Fita, cartucho para carro e tal, cigarro, etc. Roupa, tudo. Né? E era proibida a venda de álcool. Ai, ai. Estava proibida a venda de álcool. O consumo não estava proibido pela Polícia Federal, mas a venda não era possível vender. Então você tinha que pegar um mochilão, colocar a bebida alcoólica ali dentro e levar, né? Aqui há lugar para 50 mil pessoas acompanharem ao ar livre o Festival de Guarapari, que se desenrola num amplo palco com o som da Philips. Então a Philips seria responsável pela instalação do som no festival. Era um negócio, gente, top, tá? Se tivesse dado certo, que a gente vai ver que não deu, é uma fábula mesmo, né? Como não deu certo, gente. Vamos lá, olha os hips aí, ó. Fontes. As fontes para esse artigo no Jornal do Brasil é do Festival de Verão de Guarapari, da Secretaria de Turismo de Vitória, Espírito Santo. Aí, gente, tem aqui o Festival de Guarapari, primeiro caderno do Jornal do Brasil, publicado na terça-feira, dia 9 de fevereiro de 71, já faltando 3 dias para começar o evento. Elis Regina e Roberto Carlos confirmam presença no Festival de Guarapari. Texto de Wilson Costa e Ari Gomes. Vamos lá. Enviados especiais em Guarapari. Já estava cheio de jornalista em Guarapari, fotógrafos, cinegrafista e tal. Eu nunca vi uma filmagem. Eu gostaria muito de ver uma filmagem dessa do festival, né? Guarapari, com a confirmação ontem da presença do Roberto Carlos, Elis Regina no festival. Também a primeira Feira Nacional da Música, que ia acontecer junto, né? 100 operários estão dando os últimos retoques nos 80 mil metros quadrados de área reservada para o espetáculo, né? A ser iniciado na quinta-feira, dia 11, para o qual já foram vendidos 10 mil ingressos, a 40 cruzeiros cada. Gente, vai vendo. A falta de acomodação para os milhares de turistas que estão chegando à cidade deixou o prefeito de cabelo em pé. O prefeito era o Benedito Lira, gente. Depois foi prefeito nos anos 80, depois também, né? O prefeito Benedito Soter Lira, empossado na semana passada, ele tomou posse como prefeito em 71 mesmo, no início do ano, né? E ele apelou para os habitantes de Guarapari que acolham os visitantes. Aí o pessoal ficou apavorado, né? Eu vou acolher um monte de hippie na minha casa? Você tá doido. E vai vendo. Inflacionou a área, tá? A área não era no centro de Guarapari não, gente, nem na rodovia Jones dos Santos Neves, né?
indo lá para a BR-101. A Rodovia do Sol não existia nessa época, como a gente vê hoje, né? Era uma estrada bem ruim, né? Então o evento aconteceria nas Três Praias, que é saindo de Guarapari um pouquinho em direção à Rodovia do Sol, né? Caetano Veloso é o convidado de honra do primeiro Festival de Verão de Guarapari, que reunirá scratch de músicos e compositores brasileiros. Pouco tempo, é o título aqui da matéria, né? da segunda parte da matéria. O local destinado ao Festival de Verão de Guarapari foi preparado nesses últimos 12 dias, porque as autoridades federais demoraram para liberar o espetáculo e só o fizeram depois de se cientificarem que todas as garantias seriam cumpridas, né? De modo que o festival não viesse a se transformar num Woodstock brasileiro, né? Que degenerou em orgia, narcóticos e nudismo. Tá bom. Ia ter orgia, narcóticos e ia ter nudismo também e droga, né? Sexo, drogas e rock and roll. Deixa eu colocar aqui a matéria do JB para vocês verem. Essa matéria aqui que eu estou revisando aqui com vocês. Aí tem um mapa, né? Para você chegar lá, tá aí o mapa. Cara, é muito engraçado, né? Mas vamos ver. Apesar disso, cerca de 1.000 homens trabalharão na segurança do espetáculo. Eram 800, agora já está falando em 1.000. Imagina, 1.000 seguranças. Aonde, gente? Entre soldados da Polícia Militar do Espírito Santo, agentes federais e estaduais, vai vendo. Aí tinha um monte de paisano, né? Ali olhando, de butuca no pessoal. Naqueles hips, muitos dos quais serão colocados em pontos estratégicos munidos de binóculos e radiotransmissores, walkie-talkie, né, para dar cobertura policial para a festa. Diversas viaturas policiais serão deslocadas para o local. Aí o quê? Veraneio, jipe e fusquinha, né? Fuqueba. E se precisar, leva o pessoal para a prisão, de repente até direto para Vitória. Você imagina que felicidade, né? O policial tá lá tranquilo na sua baratinha, no seu fusquinha, de repente tem que levar o caboclo das Três Praias até Vitória para ser preso. Você vê? Até parece, né? Mas vamos lá. A área de 80 mil metros quadrados para o festival foi dividida em duas partes. A primeira parte reservada para o público, que ficará espalhado pela encosta no morro, e a outra parte para o palco, com 20 estandes de vendas, né? Além do posto médico, posto policial e sanitário. Olha só, sanitário. A ideia inicial era alojar cerca de 100 mil espectadores, mas o pouco que os organizadores tiveram para o desmatamento da área com que o local comporte 45 mil pessoas mais ou menos só. A ideia era 100 mil, imagina. Para evitar tumulto na entrada, os assistentes terão de adquirir ingressos na cidade, distantes do festival 5 quilômetros, por estrada com parte de asfalto e parte terra. Você vê, Guarapari está aqui, ó. Deixa eu salvar aqui para vocês, para a gente poder ver melhor. Deixa eu ampliar aqui. Esse mapinha sem vergonha. Você vê, Vitória está aqui, né? Aí você vinha pela Rodovia do Sol, ou pela BR-101, né? BR-101. Aí chega aqui, Três Praias está aqui. Guarapari está aqui, eram 5 km de distância, né? Para o Rio, 700 km, né? Aí o cara botou o mapa lá para quem quiser pode vir. Quem vai cantar? Aí novamente a gente vê aqueles nomes, né? Já numa outra configuração, né? No primeiro dia 11 de fevereiro de 71, Chacrinha, Baby Consuelo, Milton Nascimento, Gal Costa, Macalé não estava na primeira lista. Ângela Maria, Fábio Vanderlei, que também não estava na primeira lista, tá? O Sonho Imaginário ia acompanhar, a banda Sonho Imaginário ia acompanhar então o Milton Nascimento e a Gal Costa. Olha que espetáculo, hein? No dia 12, era Taiguara, Paulinho da Viola, Beach Boys, Evinha, Eli. Eli era uma mulher cantora que tinha sido cantora do conjunto Brazilian Beatles e também do Erasmo Carlos. Para esse dia falta ainda a confirmação de Jorge Ben. Na época Jorge Ben não era Jorge Benjor, era Jorge Ben. Dia 13, então, Ivan Lins, Luiz Gonzaga Júnior, Gonzaguinha, Maria Bethânia, Luiz Gonzaga Pai, Gonzagão, Paulo Diniz, Luiz Antônio e Elis Regina. Esse Luiz Antônio eu não conheço, gente. E no dia 14, o Tony Tornado. Depois eu farei um vídeo só para falar do Tony Tornado e do problema que acabou acontecendo no festival. O BR4, que era a banda do Tony, né? O trio Ternura,
a Brazuca, outra banda, Maria Alcina, que era uma showwoman, né? Aquela mulher que fazia show, um espetáculo assim. Os Mutantes da Rita Lee, Roberto Carlos e a banda RC7. Neste festival, gente, os organizadores lançarão 2 artistas capixabas, Aprígio Lírio e Cris Portela, que serão acompanhados pelas bandas A Bolha e a banda Soma. Esses 2 shows aconteceram, infelizmente não há áudio, né? Seria maravilhoso se a gente pudesse ouvir esses 2 cantores capixabas se apresentando ao vivo, né? Mas infelizmente não há gravações. O prefeito de Guarapari, o Benedito Lira, e também o secretário de Turismo da Prefeitura de Guarapari, o senhor José Inácio de Abreu, inspecionaram o local e é pensamento do prefeito facilitar ao máximo a realização de outros espetáculos do mesmo gênero na cidade. Pô, imagina, a cidade ia bombar, bombou na imprensa, mesmo dando tudo errado. O Benedito Lira disse que seu pai, o pai do Benedito Lira na época tinha 83 anos de idade, era um homem que nasceu no século XIX, e um pescador velho lá de Guarapari falou que ia no show para ver os 4 dias de show. O pai do prefeito. Aí tá falando aqui para o pessoal evitar. As recomendações eram severas da polícia, tá? Era a Polícia Federal, que era para deixar tudo bem tranquilo, sem barulho, sem confusão, sem sujeira, lixo, sob pena do cara aí ser expulso do festival e expulso da cidade de Guarapari. Bom, a iluminação, gente, imagina, né? As 3 praias ali eram um deserto. Nos anos 80, quando eu frequentava lá, já não tinha nada, era mato e mais nada. Naquela época, imagina, 10 anos antes, 15 anos antes, 71. A área também foi colocada, então, na área, foram colocados 32 postes, né? Com luminárias de 2.000 volts, através dos quais se pretende dar uma iluminação feérica. Os estandes são alugados por 5.000 cruzeiros cada um, né? E lá o pessoal vai vender artesanato, roupa, etc. Cigarro, né? Tudo. Menos bebida. Você podia levar bebida, mas não podia vender bebida lá. O Festival de Guarapari, então, ficou orçado em 1 milhão de cruzeiros. Só com a contratação de artistas foram gastos, então, 600 mil cruzeiros, gente. O Roberto cobrou 26 mil, que era o cachê dele na época. O Caetano era 50. O diretor administrativo do festival, o senhor Gilberto Tristão, revelou que terão a ser vendidos pelo menos 25 mil ingressos para o espetáculo não dar prejuízo, sendo cobrada a quantia de 40 cruzeiros por ingresso. Se não era prejuízo, né? Aí, gente, olha, e teve ingresso vendendo ingresso também, 12 pontos de venda, em Minas também, né, em BH, Valadares também vendeu ingresso, né? Em Marataízes, praia aqui do sul do Espírito Santo, ali perto de Cachoeiro, em Vitória, capital, né? Em Cachoeiro de Itapemirim também, em Linhares, no norte, né? Cidades que venderam convite. Aí, gente, o festival começou então, dia 11 de fevereiro de 71, primeiro caderno do JB. Ainda a matéria de Wilson Costa e Ari Gomes, né? O festival, que deveria ter iniciado às 7 horas da noite, está ameaçado de não se realizar, uma vez que a equipe da Amplicord, com toda a sonorização da Philips, contratada para montar o equipamento de som, se negou a desembarcar a aparelhagem, porque os organizadores ainda não haviam feito o depósito de 20 mil, sinal de 20 mil cruzeiros, né? Numa montagem do som orçada em 40 mil. Então a metade do dinheiro era recebido tanto por artistas, quanto por músicos, quanto pela equipe técnica, né? Os organizadores, numa tentativa de salvar o espetáculo, pretendem instalar hoje alguns alto-falantes, aquelas cornetas velhas, antigas, que ficavam em poste, rádio poste, né? Usando amplificadores comuns, você vê. Eles não tinham dinheiro para pagar, aí colocaram qualquer som lá, o pessoal reclamou, gente, olha, não deu certo não, tá? E o compasso de espera com a equipe da Amplicord. A Amplicord está em Guarapari desde segunda-feira, com toda a aparelhagem de som, num caminhão que veio de São Paulo, mas o diretor da firma, o senhor Adolfo Kitzinger,
não é o Kissinger, do Henry Kissinger, não. O dono, né, dessa firma, Amplicord, autoriza o início dos trabalhos mediante o pagamento de 20 mil, né, em contrato da Amplicord com a Plug, que estava promovendo o festival. O nome da empresa que promovia o festival era Plug Promoções, né? Como até ontem, no dia anterior, né, na véspera do primeiro show, o responsável do festival ainda não tinha entrado em contato com a Amplicord para fazer o depósito dos 20 mil, nem a entrada, né? Então deu problema. Ele deu um prazo até 4h30 da tarde para que fosse efetuado, senão ele voltaria para o Rio de Janeiro com o caminhão e todo o equipamento. Porque ele ia fazer desfiles da Escola de Samba no Rio de Janeiro na Avenida Presidente Vargas. Lembrando que a Amplicord era uma empresa de sonorização de São Paulo, tá, gente? Vai vendo. Antes de terminar o prazo que o dono da Amplicord deu, o diretor, né, se retirou para Vitória e deixou o advogado da firma, o senhor Hugo Miano, Hugo Miano, com a incumbência de aguardar os acontecimentos com uma carta endereçada aos organizadores do festival, comunicando a eles a rescisão do contrato. 1000 convites. A fisionomia da cidade não se alterou nestas horas que antecederam o Festival de Guarapari. Os 2 jornalistas estavam em loco na cidade, tá, gente? Deixa eu ver. O festival junto com a primeira Feira Nacional da Música. Os milhares de veranistas que aqui se encontram estão mais preocupados em aproveitar as manhãs ensolaradas na praia do que em falar do festival. Você vê que dentro da cidade de Guarapari, na Areia Preta, nas Praia dos Namorados, ninguém estava falando no festival. O movimento de venda de ingressos em Guarapari ontem não tinha excedido a 1000 convites vendidos. 1000. Os organizadores, então, esperam que hoje a procura aumente, né, com a chegada do pessoal, dos primeiros artistas, né? Aí começa o pessoal a ligar, a telefonar e tal. Fulano chegou, Roberto chegou, não sei, Gal Costa chegou. Aí o pessoal corre para comprar ingresso. Agora, há a informação de que no Rio de Janeiro e Belo Horizonte foram cidades onde a procura de ingresso foi bem maior. Então aconteceu um impasse sobre o Imposto sobre Serviço, o ISS. A prefeitura cobrava esse imposto, né, dos organizadores do festival, de 19% sobre a venda dos ingressos, e havia um impasse e foi solucionado. 2 fiscais de Guarapari receberam então tickets, né, entregues pelo público para controle e cálculo do imposto. Você vê como é que era, né? Então, engraçado, né? A prefeitura mandou os 2 fiscais lá para ver os ingressos do show e quanto que ia sair no boletim do birô depois, né? No borderô. Apesar de repressão da polícia contra os hippies, havia um preconceito muito grande com o hippie, tá? Naquela época, o pessoal comparava o hippie a um mendigo, a um homem da rua, assim. Tomava banho, fumava maconha, vivia sujo, com roupa esfarrapada. Então os hippies eram desse jeito, tratados assim, né? Dezenas de moças e rapazes continuam a chegar da cidade com mochila nas costas, barraca, tudo nas costas, com neném, criança, tocando violão, daquele jeito que a gente conhece, né? Para acamparem nas praias, né? Do entorno ali das 3 praias em Guarapari. 1971, gente. Vamos analisando aí como é que eram as coisas naquela época, né? Enquanto dezenas de hippies eram conduzidos e deixados na divisa do estado do Rio de Janeiro, na madrugada de ontem, outros mais felizes conseguiram permissão do subdelegado Hernani Lage para serem acompanhados até a área de acampamento, mas outros eram colocados em carro e levados para a divisa com o Rio de Janeiro. Vai vendo. Depois de comprovada a sua condição social e financeira, o cara tinha que mostrar documento, dizendo que tinha dinheiro, que não era tipo um mendigo que ia chegar, não sei. Sei que a polícia pegava o cabra, metia no caminhão, no ônibus e mandava para o Rio de Janeiro. Então a Polícia Federal estava expulsando os hippies da cidade, né, que não mostrassem documento e dinheiro, para saber se o cara pode ficar ali ou se ele só ia ficar ali para, sei lá, né, como vagabundo mesmo. Muitos se esconderam em praias mais distantes com a intenção de só aparecerem no dia 11, no dia do show, quando começasse o festival. Os que iam chegando na cidade foram surpreendidos pela notícia. Alguns decidiram esconder-se da Polícia Federal.
A verdade é que um grupo de policiais que permaneceu na cidade com a missão de catar os hippies não foi suficiente para impedir a permanência de centenas, né? E das chegadas de outros tantos, porque não tinha como, né? Não tinha 800 seguranças, nem 1000, como dizia a matéria, como dizia a organização e o prefeito, que estavam esperando 45 mil pessoas. Isso não aconteceu. A ideia era fazer um festival para 100 mil pessoas, isso também não aconteceu. Imagina 100 mil pessoas, gente. É gente pra cacete, não tinha como. Muitos moços, de qualquer forma, acharam melhor bater em retirada, temerosos de serem levados para a delegacia e trancados no xadrez por muitas horas em companhia de outros presos, delinquentes comuns. Para estes não foi suficiente a boa vontade do subdelegado Hernani Lage, que procura fazer uma triagem dos elementos suspeitos e separá-los e dar uma autorização por escrito para que muitos pudessem acampar em Guarapari. Então, se o cara tivesse mais ou menos limpo, bem vestido, né, tivesse dinheiro, identidade, né, mostrasse de onde que veio e tal, o subdelegado deixava o cara acampar. Se tivesse assim sujo, maltrapilho, mal vestido, fedendo, cheirando mal, ele metia no carro e vaza para o Rio de Janeiro. Gente, vamos lá. Esse vídeo vai ficar longo, 36 minutos aqui, mas é engraçado, né? É relato de 2 jornalistas do JB que participaram, estiveram em loco no Festival de Guarapari nas Três Praias em fevereiro de 1971. O Festival de Guarapari foi salvo na tarde de ontem pelo prefeito Benedito Lira, que diante do fracasso da primeira noite resolveu investir, interveio, assumiu a responsabilidade pelos débitos que já estavam ali por volta de 200 pau, 200 mango, 200 pila, 200 mil pila, 200 mil cruzeiros, entregando a direção artística do festival para quem? Para o Carlos Imperial, gente. Carlos Imperial estava lá, ele pegou o telefone, pelo amor de Deus, me salva. Carlos Imperial era o cara, chefe da Jovem Guarda, né? Foi ele que deu emprego pro Roberto, pro Erasmo, ele deu emprego pro Tim Maia, ele que arregimentou todo mundo para TV, para aparecer no rádio, para gravar, etc. Contrato com gravadora, foi tudo o Imperial. O Imperial era de Cachoeira de Itapemirim. Com isso ficou garantida a presença dos artistas que, por falta de pagamento dos cachês combinados, ameaçavam não participar da promoção, como aconteceu com Gal Costa. Na noite da abertura, ela não recebeu e não cantou. Outra medida do prefeito de Guarapari foi abrir os portões para cerca de 1000 hippies que deram um ar festivo ao local. Não tinha ninguém, então ele abriu, deixa os hippies entrarem. Bom, hoje e amanhã aguarda-se a grande frequência de pessoas, né, para participar do festival, porque Elis Regina ia cantar, também Roberto Carlos e Ivan Lins. A entrada colorida dos 1000 hippies no festival, no recinto do festival, desviou a atenção da plateia que assistia à apresentação da cantora Evinha, da Jovem Guarda, pois eles chegaram cantando, fazendo roda ao som de música que vinha do palco. Fizeram uma roda, aquela coisa de hippie mesmo, que a gente vê no Woodstock, no festival da Ilha de White, no festival de Monterrey e no filme Hair, etc., no espetáculo, né? O festival começou então na hora certa, no segundo dia. Perto de 6.000 pessoas estavam vendo o festival, segundo os jornalistas, né? E aplaudiram então Taiguara, Evinha, Luiz Gonzaga, o Gonzagão, Baby Consuelo e os conjuntos Novos Baianos, Enigma e o conjunto Soma. Então nesse dia o show rolou. No primeiro dia foi fraco, né? Ideia simples, aí segue a matéria. Gente, é muito legal, né? É engraçado. Aí como é que ficou o pessoal, ó, acampando nas praias e tudo, andando pelas praias, os hippies, né? A preocupação era os hippies, né? Esses hippies, eles estão fumando maconha, assim, ó, nesse nível aqui. A ideia dos promotores do festival de verão era simples, era organizar um festival para 40.000 pessoas, cobrando 40 pila, 40 cruzeiros, né? Por 4 dias de festa, barato, 10 cruzeiros por dia, né? De forma a poder pagar os cachês dos artistas, né? Bons artistas, mais lucros, era a fórmula mágica que não funcionou, porque foram vendidos poucos ingressos e muitos contratados deixaram de comparecer.
para alojar os convidados, os promotores do festival alugaram 15 cabanas por 15 mil cruzeiros. Como houve atraso no pagamento, a direção desses estabelecimentos suspendeu o fornecimento de refeição, não tinha comida para os artistas, né? E depois ameaçou despejar os artistas. E os músicos, né? As passagens aéreas foram compradas a crédito e a superlotação do primeiro avião para Vitória obrigou até mesmo a intervenção da polícia da aeronáutica. A polícia da aeronáutica no embarque lá, porque lotou o avião. Olha a confusão, gente. E com as contas se acumulando, os promotores do festival foram ficando sem crédito. O sistema de som, né, foi sofrendo sucessivos adiamentos para montagem, porque a empresa que ia instalar o som da Philips, a empresa chamava-se Amplicord, de São Paulo, queria primeiro receber sua parte, aqueles 20 mil cruzeiros, né? Acabou sendo montado antes do espetáculo, sem dinheiro. A firma quis desmontar o som, mas acabou aceitando esperar para o segundo dia, para receber aqueles 20 mil, né? O policiamento foi feito então pela Polícia Federal, distribuiu 70 homens ali nas 3 praias, né? 3 praias mesmo, são 3 praias. 3 pequenas enseadas, né? E nesses pontos estratégicos, sendo que os agentes da PF sempre agiam em grupo de 3 ou 4. Andavam em 3 ou 4. A paisana, né? A sua função era evitar tumultos, a presença dos hippies, pois tinham ordens expressas do delegado, o senhor Fábio Calheiros Vanderlei, que era o delegado de Guarapari, que determinou uma limpeza geral. E a análise policial. O agente federal, chamado William Barudi, responsável pela segurança da área do festival, da PF, né, falando sobre os hippies antes da decisão do prefeito, disse que eles são homens que não têm dinheiro, vivem pedindo favores e não interessam ao público do festival. Eles podem dar um certo colorido, mas isso não interessa, principalmente por causa do problema de tóxicos, pois todo hippie gosta de tóxico. Mesmo que pague ingresso, hippie não pode entrar. Caramba, vai vendo. O vice-coordenador da segurança do Festival de Guarapari, o capitão Luiz Carlos, da PM, da Polícia Militar do Estado, né, tem uma opinião bem diferente. Ele disse assim: antes do festival foi feita uma limpeza nos hippies que invadiram a cidade, para eliminar aqueles que não eram autênticos, que não eram hippies mesmo. Tinha gente infiltrada, mal vestida, maltrapilha no meio dos hippies ali. Nós entendemos que hippie é quem faz amor e não faz guerra, disse o delegado, o delegado que era o capitão Luiz Carlos da PM. Ele faz a paz, não tumultua, não rouba, não cria embaraços e vive tranquilo como qualquer cidadão brasileiro. Então, né, você vê que o delegado foi um pouco mais equilibrado, né, que era vice-coordenador da segurança do festival, o capitão Luiz Carlos da PM, e o delegado, o agente federal, o William Barudi, é que vinha com ordens para fazer uma limpeza geral, não deixar hippie nenhum entrar. Isso acabou não acontecendo, ainda bem, né? Aí a gente vê o Rubinho Gomes, né? Aqui a gente vê o Milson Henriques também, aqui em cima de óculos, é o Milson Henriques, fez figura, né? A Antônia Laerte está aqui e também o Hamilton de Almeida, né? Cineasta. Trabalhei com todos eles na Gazeta, gente. Desses, infelizmente, só o Rubinho, né, que está entre nós. Verão diferente. Nunca vi em Guarapari assim uma cidade tão sem graça. No verão, os repórteres do JB entrevistaram as pessoas. Saíram para o Guarapari, pelo centro, entrevistando o pessoal. Aí teve uma senhora que falou que nunca viu Guarapari tão sem graça do jeito que estava. Uma senhora carioca que estava em frente ao palco com o marido e as filhas, resolveu ir para o festival. E falou que achou sem graça. Ela vai todo ano a Guarapari e falou o seguinte: não vejo grandes diferenças do movimento aqui, apesar da publicidade que este festival teve. Teve uma publicidade enorme. Se tivesse dado certo, se tivessem feito o pagamento corretamente, porque teve apoio da prefeitura, teve um cara à cabeça do negócio, que era o Carlos Imperial, que conhecia todos os artistas. Imperial nessa época estava em alta, muito em alta. Depois ele deu uma caída, né? Mas nessa época o Imperial estava mandando. E aí teve uma menina de 14 anos também, uma estudante de Vitória chamada Maria Lúcia,
que falou que na verdade não tinha muita gente, tem pouca gente. O comerciante Klaus Weber e esse pessoal da organização faz tanta publicidade, eu esperava encontrar uma multidão de pessoas e ele acabou não vendendo tanto assim quanto ele achou que ia vender, né? Aí fala dos sacos de aninhagem, que o pessoal estava usando saco, né, saco de café para dormir, né? Saco de aninhagem que foi vendido lá para o pessoal poder dormir. E o espetáculo? São 23h30, segundo o jornalista do JB, e ninguém ainda apareceu no palco. Vai vendo. As vaias aumentam e começam a bradar ladrões, ladrões, e iniciada a depredação do palco. Como petardos, são usadas garrafas de plástico cheias de terra, jogando no palco. Imprensa e convidados são forçados a deixar o local, a área especial, reservada para imprensa, fotógrafos, etc., né? Para não serem atingidos. Fotógrafos e cinegrafistas tiveram que proteger suas máquinas, seus equipamentos, né? Quando tudo indicava que o local seria devastado, depredado, apareceu no palco quem? O Chacrinha. Gente, foi o Chacrinha que segurou, tá? Porque era um homem realmente de fazer ao vivo, né? Segurar público ao vivo. Aí a questão do Tony Tornado. Eu farei um outro vídeo depois, senão esse vídeo aqui ficará muito longo, né? Mas é legal da gente entender aqui, gente. Essa aqui é a questão do Tony Tornado, essa aqui é a estudante Grace, né, que foi atingida por ele. Depois eu vou contar essa história em outro vídeo. Sei que o Luiz Gonzaga, gente, ele subiu no palco e segurou a onda, tá? Tem mais fotos aqui interessantes, ó, o pessoal chegando e a polícia foi, né, fazendo uma triagem para ver quem era hippie e quem não é, e quem estava infiltrado. Ó, foi desse jeito, pessoal, tá vendo? O pessoal que fazendo pulseirinha, colarzinho, aquela coisa que a gente entende por feira hippie, né? Aconteceu ali também nessa época, né? Cadê o Gonzaga? Tá aqui o Luiz Gonzaga e o Chacrinha também, né? Que fizeram sucesso, apesar da garotada querer o rock do Sonho Imaginário e tal, ouvir as poesias do Milton Nascimento e tudo, né? Mas, gente, cadê o Chacrinha? Tá aqui a Gal, né? Gal Costa, que acabou não aparecendo, né? Não foi paga, né, gente? Então ela não apareceu. É claro que esse vídeo aqui vai dar o que falar, né? Vai ter gente querendo contestar, mas faz parte. Tá aqui o Tony Tornado. Deixa eu ver, onde é que tá o Chacrinha, gente? Tá aqui ainda, ó, Maria Bethânia e Gal Costa falando sobre o festival, né? Tá aqui a Cris Portela, que aliás era bem bonita, né? Linda mulher, cantora capixaba, cantou no festival. Aí a gente vê o Rubinho com a Laerte no palco, né? Falando pro pessoal. Tem muitas fotos, gente, do jornal O Globo, né? Que mandou fotógrafo. Essa foto aqui, por exemplo, icônica, é do jornal O Globo. Uma foto do Gonzagão que se apresentou no festival, né? Aí, ó, olha os fotógrafos aí, gente. O pessoal trabalhando. Isso aí é da agência Globo, tá? Que eu pesquisei anos atrás e coloquei aqui nesse álbum. Aqui é o pessoal, o Rubinho tá aqui, que é um dos organizadores, dando entrevistas e falando com a imprensa e tentando, né, resolver os problemas. Eram inúmeros problemas com som, com iluminação, com segurança, com hippie, falta de dinheiro, artista que veio e não ia se apresentar, artista que de repente precisava subir no palco, mas não tinha recebido o cachê, segunda parte ainda, e teve vários problemas, gente. Eu não estou achando aqui o Chacrinha, né? Aí tá aqui uma casinha, e estava escrito que adorei as 3 praias, compre 3 praias. E ainda estavam vendendo, né, lotes, né, tinha um loteamento, né, o pessoal estava vendendo terrenos, né, na época. Aqui a Ângela Maria, que também se apresentou, né, por incrível que pareça. Ângela Maria. Aqui o Milton Nascimento, né? Deixa eu ver onde é que tá. Aí tá os hippies, né? Olha os hippies aí, muito tóxico. O pessoal tava fumando tóxico. Aqui quem é esse aqui, gente? Desculpem, eu não sei quem é. Será que esse que é o Luiz Antônio? Aqui, gente, olha, Baby Consuelo. Dizem que a Baby Consuelo não recebeu cachê nenhum e cantou pra caramba. Ficou cantando, cantou. E os Novos Baianos também, né?
Aí tinha a banda Som Imaginário, A Bolha, né? Enigma, que foram bandas que se apresentaram, né? Olha o palco como era, gente, ó. Você vê que tinha aqui, ó, eu tô vendo aqui, olha que incrível. Aqui nessa foto, de vez em quando eu salvo aqui para poder ver melhor. Nessa foto aqui a gente consegue ver um tripé e aqui tem um cinegrafista, gente. Tá vendo aqui? Esse é um tripé de câmera filmadora, tá? Então alguém filmou esse festival. Só que essas imagens eu nunca vi. Gostaria de ver, eu nunca vi. Você vê, ó, tinha uma rampa bacana, tá vendo aqui, ó? E o palco era grande, tá? Olha só que bacana aqui, ó. Essa iluminação aqui, ó. O equipamento era da Philips, né? Com a Amplicord de São Paulo, que faria a montagem da sonorização, né? Você vê aqui, ó, isso aqui, gente, ó, é o cara do áudio do cinegrafista. Ele tá com fones de ouvido no pescoço e aqui tem aquela caixa onde ficava o tape de rolo, que era tudo gravado em tape de rolo. O áudio era gravado separado. Né? O áudio era gravado em tape de rolo, com o microfone numa vara, em boom, né? E aqui o cinegrafista, né? Que já tinha até removido a câmera daqui, tá vendo? Mas essas imagens, infelizmente, eu nunca vi. E vamos continuar. O atraso se deveu à falta de pagamento adiantado dos artistas que resolveram na última hora se apresentarem mesmo sem receber. Só Gal Costa não concordou e ficou no hotel. Ela devia estar no Coronado. O Coronado já estava inaugurado nessa época, de 71. Fábio, o que eu falei com vocês mais cedo, né? Foi a primeira atração. Aliás, o Fábio tem aqui no Facebook, gente. Fábio, perdão, no YouTube, Fábio Festival de Guarapari. Tá aqui, gente, ó. Tá aqui no Memória Capixaba, o Fábio e o Chacrinha. O áudio tá aqui, ó. O que faz teu coração bater mais forte? O que te inspira? Tem comercial aqui. Deixa eu colocar o áudio do desktop aqui para vocês verem, ó. Aqui tem o áudio do festival. Alô, seu Zé, já melhorou do pé? Alô, seu Monteiro, já melhorou do gênio? Alô, Salomão, já melhorou do coração? Alô, dona Raimunda, vai, vem? Como é que foi que vai, meu filho? Tá bom agora? Você vê que o Chacrinha segurou a onda, gente. Como era um cara do ao vivo, do rádio, o radialista é assim, ele tá acostumado a segurar ao vivo. Deu merda, opa, chama o radialista, chama o locutor. Porque o cara vai segurar a plateia. Então o Chacrinha entrou, o pessoal já estava estressado, estava demorando para começar, e o Chacrinha ficou meio que como um apresentador, né? Um host. Né? Ele e a Chacretes dançava, aquelas mulheres com biquíni, tá? Roupinha curtinha, e ele ficava ali falando dessas abobrinhas que ele gostava de falar, segurava a plateia. Então ele estava vendo se o Fábio já estava ensaiadinho, já podia começar, estava tudo certo. Alô? Não tem outro conjunto aí? Alô? Vamos lá. Ô Zé Bateria, me acompanha você. Me acompanha aqui. Você vê, ele segurou a peteca, pediu pro baterista tocar, para ele cantar alguma coisa, enquanto o som, né, o Fábio estava ajeitando o som, né? O amplificador pipoca. Caramba. Alô, confusão. Esse é o som original de 1971. Uma qualidade muito boa, tá? Impressão que eu estou na lua. Atenção. Você pensa, mamãe, eu Tava dando eco, né? quero. Olha só. Mamãe, eu quero. Bate isso daí. Aranchupeta. Tadinho do Chacrinha, teve que ter que segurar essa peteca, né? Dá, desgasque, chupa. Alçada, tem atrás de nós um conjunto que nós vamos. Gente, ele falou mal, tá? Falou mal do conjunto. Teve gente que ele expulsou do palco. Isso é muito ruim, sai daqui que isso é muito ruim. Ana Maria. Gente, isso é o show do Fábio, tá? Vocês me desculpem. Era um rock meio progressivo, mas era muito ruim, cara. Muito ruim. Tem todos aqueles ingredientes daquele rock progressivo inglês do início dos anos 70.
como eu falei no início do vídeo, do Traffic e do The Cream, né? Tem os elementos, né? O Mini Moog e tal, mas é muito ruim, gente, infelizmente é muito ruim. Mas vamos seguir. Aí o Fábio entrou, né, com o Chacrinha segurando a onda, depois veio a Ângela Maria. O Fábio o pessoal não curtiu muito, ninguém aplaudiu nem nada, né? E ao invés da Ângela Maria cantar o repertório dela romântico, ela começou com a música O Amor é o Meu País, né? E as reações foram variadas, né? Porque nessa época a ditadura estava no auge e a garotada, a juventude, não queria saber dessa porra de O Amor é Meu País, não. E quem estava lá, gente, também era o DJ, o discotecário Ademir. Ademir, do Big Boy. Né? Ademir, que depois morou em Vitória e tudo, já faleceu também. E ele foi quem anunciou Baby Consuelo com Novos Baianos, né? Quando o conjunto Os Enigmas, que acompanhava Baby Consuelo e também Novos Baianos, começou a tocar, houve uma reação favorável, o pessoal gostou, o pessoal levantou, aplaudiu e tal. Aí veio o Macalé, pô, Macalé é top, né? A banda Som Imaginário e Milton Nascimento, que fecharam a noite, né? O espetáculo terminou às 1h30 da manhã. Um turista argentino que saiu do Rio para ver o show, o festival, falou que foi uma decepção. E disse: tal desorganização, falta de respeito pelo público e má fé foram um desastre total. Essas três coisas acabaram dando um desastre total, ele quis dizer. Aí, gente, para fechar aqui, tem duas matérias falando sobre o saldo, né? Uma para o JB também, a matéria intitulada O Tamanho do Prejuízo, escrito por Júlio Hungria, que diz assim: em termos estritos, né, no estrito senso da música popular e observado de um ângulo que deseja saldos a serem projetados para o desenvolvimento do processo de produção, que o Brasil não tinha, o som era ruim, microfones ruins, tudo ruim. Os músicos também muito ruins, músicos bons estavam fora do Brasil. Temos que o fracasso do Festival de Verão de Guarapari foi um resultado bastante desalentador, se alguém pretendia produzir. E só conseguimos fazer isso no Rock in Rio em 1985, né, 14 anos depois. Especialmente nesse momento para a MPB. A MPB estava fervendo ali nesse momento, né, gente? Final dos 60, início dos 70, estava havendo um movimento de MPB muito forte, tocava muito no rádio, na televisão, vendia muito disco, inclusive essa MPB brega, que a gente chamava, né? Sei lá, daqueles cantores como Odair José, Valdir Soriano, que vendiam um disco pra cacete também. E na hora de fazer uma produção de um espetáculo, dava todo esse problema, né? A sociedade também era muito, os empresários, tudo muito conservador, pessoal muito quadrado, square, como falava antigamente, né? Você é um quadrado. E o pessoal não investia, nem pensando no lucro, né? Que era uma coisa, se bem organizada, daria um lucro maravilhoso. Mas o pessoal tinha uma cabeça estranha, que não tinha uma coisa empreendedora no pensamento, né? Eu quero ganhar dinheiro, então eu vou fazer um festival bacana, vou falar com a polícia, vou falar com a federal, vou falar com a PM, vou organizar, vou falar com o dono do terreno, vamos fazer um negócio bacana. Mas não, tinha uma coisa conservadora, chata, e acabava dando errado, né? Os organizadores, de fato, não conseguiram sustentar na prática o tamanho da iniciativa que, no papel, já assustava pela simples sequência dos números. 1.500.000 cruzeiros de investimento, sendo 500 mil de lucro previsto, né? Então, poderia ter feito a venda dessas fatias, né, em propaganda, né? Você podia dividir ali em cotas, sei lá, cotas de 150 mil, né? Sei lá, para Itapemirim, por exemplo, que era uma enorme empresa, podia bancar o festival inteiro, né? A Varig, sei lá, né? E o prejuízo, então, é grande, em cruzeiros também, mas principalmente em consequências. O fracasso desse festival terá sido certamente desestimulante de novas e futuras tentativas de outros festivais. Esse bem ali, um ano e meio depois de Woodstock, um ano depois da Ilha de White, Monte Rei, que aconteceu no mesmo ano, inclusive com a participação dos Novos Baianos, né?
Perdão, dos baianos velhos, Gal, Gil, Maria Bethânia, Caetano. É de se despertar o aficionado para o contato sem intermediários da MP. Futuras tentativas de se promover um festival, né? De se proporcionar à música brasileira popular uma chance de fuga do complexo dos meios de comunicação convencionais, está falando do rádio e da televisão, de fazer uma coisa paralela, que não precisasse exatamente da divulgação do rádio, da TV, os jabás que rolavam no rádio e na TV, né? Ditadores quase sempre limitadores ou impeditivos, na maior parte das vezes epidérmicos e imediatistas. E de se abrir então ao artista e, por consequência, para o público também, a oportunidade de testar sem o freio sensor da TV, do rádio ou mesmo do disco, das gravadoras, ele quer dizer. Isto é comercializável, isto não é comercializável, isso ou aquilo. Eles ditam essas regras, ele chama de ditadores, né? As experiências mais livres e inovadoras que as circunstâncias brasileiras pudessem permitir. Isso também se pretendeu em Guarapari? O jornalista pegou. Muito boa esse texto, tá? Do Júlio Hungria. Ele fala assim, de forma até triste, né? Que muitas coisas positivas poderiam ter acontecido, não só num nível retórico, filosófico, cultural, mas também na iniciativa privada, de se ganhar dinheiro mesmo. E sair da ditadura das gravadoras, da TV e da rádio. Os diretores de TV, diretores de rádio, nessa época o rádio era muito poderoso, né? Para resumir, o que se pode acrescentar é que o máximo que se conseguiu com esse Festival de Verão de Guarapari foi ficarmos sabendo que em medida existem perspectiva no momento no Brasil para iniciativa de tal tipo. Dá para fazer. Isso ficamos sabendo, mas ainda não é a hora. Acho que não havia uma maturidade, né, cara, do público, das pessoas que viviam no local, nesses locais onde se pretendiam fazer esses festivais, também do empresariado local, pessoal muito careta, muito, né, quadrado, como se dizia. Depois de tudo, um saldo. Aí continua aqui ainda um outro texto do Júlio Hungria, ainda para o JB, Jornal do Brasil, depois desses 4 dias de festival, lá para o dia 15 e 16 de fevereiro de 71. O enfoque que a imprensa, de um modo geral, deu ao Festival de Verão de Guarapari, ainda que absolutamente correto e indiscutível, pode ter deixado, no entanto, para o público que acompanhou ao vivo o acontecimento, uma impressão desfavorável também quanto ao sentido da iniciativa. Mesmo que não intencional, não consciente, houve um lado filosófico que deve ser preservado. Foi a primeira vez que se tentou uma grande feira de MPB. Era o Festival de Verão de Guarapari e a primeira Feira Nacional da Música Brasileira, né? Foi a primeira tentativa realmente ambiciosa rumo a um super festival, né? E só por isso, mesmo que o desastre possa vir a ser desestimulante de novos festivais de verão, mesmo que o fracasso tenha sido realmente, como foi, absoluto e total, tem sido, afinal, uma dose mínima de importância a ser considerada, um saldo ínfimo, mas sempre um saldo a ser levado em conta. Ele foi positivo no final das contas, né? O Júlio Hungria, falando que foi ruim, mas foi bom, né? Porque deu para a gente ter uma ideia do que poderia ser feito, né, num próximo festival. Gente, a ideia era que se reunissem 140 mil pessoas, depois 100 mil pessoas, depois 50 mil pessoas, estacionamento para 40 mil carros, né? Venda de milhares de ingressos. Isso não aconteceu, o público foi pequeno. Fala-se em 6 mil pessoas no primeiro dia, né? Aliás, 6 mil pessoas no segundo dia, no primeiro foi fraco, né? E acabou que não aconteceu, né? Infelizmente, a iniciativa foi poderosa, né? Mas aqui a outra matéria, ainda no JB, no Jornal do Brasil, fala: Guarapari ou Woodstock. Isso era menos o que interessava era comparar esse festival de Guarapari com o Woodstock, né? Quem enfrentou uma viagem de 8 horas de automóvel saindo do Rio, né, ou de BH, né, foi ao festival para assistir o que seria a maior concentração de cobras da MPB já organizada, se tivesse dado certo. Com a falta do Roberto Carlos,
da Gal Costa, da Elis Regina, o Erasmo estava lá. Mutantes não foram, Jorge Ben, nem Ivan Lins. Alguns estavam até presentes, mas não apresentados por falta de pagamento, não se apresentaram, não teve pagamento. Também problemas técnicos, como o Fábio, que a gente ouviu agora há pouco, né, que teve problema de eco, microfonia, o Chacrinha tentando segurar, mas não deu. O festival, já a ponto de fechar, teve que lançar mão de diversos conjuntos que apareceram não se sabe de onde. Apareceu um conjunto chamado A Mente. Isso eu acho legal. Acontece que sempre que tem uma coisa grande assim, sempre tem músico na plateia, sempre tem gente na plateia que toca, aí o cara, opa, eu vou lá, eu vou tentar. Apareceu então essa banda A Mente, a banda Os Enigmas, a banda Era, uma banda chamada Sem Nome, também uma banda chamada Racha Mortal, a Bolha, que ficou famosa, o grupo Soma, também famoso, o conjunto, a banda Primeira Pedra e outros de menos expressividade. Esses grupos, pela sua própria natureza, ameaçaram criar um clima de Woodstock. Mas para isso teria sido indispensável a participação efetiva do público, o que não aconteceu pela deficiência artística da maioria dos intérpretes, né? Então eram amadores, né, gente? Então, nessa época estava, como eu falei, estava todo mundo em início de carreira. Então realmente foi uma dificuldade, não foi uma coisa simples, né? Infelizmente, você promover um festival desse tamanho, isso é Bebe Consuelo, gente, ó. Essa que é Bebe Consuelo, que dizem que cantou pra caramba, não cobrou cachê, ou não recebeu, mas cantou, e ficou tudo bem. E aí a gente vê, gente, olha, os grupos, né? Você vê que a coisa estava bem organizada, tinha som, tinha tudo, o pessoal levou seu próprio som, porque a empresa que ia colocar o som profissional acabou não recebendo, então não colocou o som. Ó, para você ter uma ideia de como é que estava vazio, né? Toda essa área era para estar lotada de gente, né? Olha lá, essa foto também é incrível, foto da agência O Globo, né? Que mostra como eram as dependências, né, do festival, com o pessoal vendendo refrigerante, água, bala, doce, etc. O pessoal pintando, os hippies fazendo os seus artesanatos e vendendo e tal, né? Então, gente, foi isso aí. Eu vou fechar o vídeo, porque já tem mais de 1 hora, o vídeo mais longo que eu já fiz aqui no canal. Mas é um acontecimento, um fato muito importante que aconteceu em Guarapari entre 11 e 14 de fevereiro de 1971, nas Três Praias, em Guarapari. Esse festival icônico que deu o que falar. Até hoje tem polêmica envolvendo os organizadores, né, o Rubinho e o Alaerte. Eu sou amigo de todo mundo, não quero causar nenhum problema, estou só trazendo a visão dos jornalistas do Jornal do Brasil em 1971. Gente que esteve lá pessoalmente, né? Como, por exemplo, o Célio Hauser, é um deles, que assinou matéria. Também Júlio Hungria, que também assinou matéria. Aliás, mais de uma, né? Deixa eu ver quem mais que assinou. Tem mais 2 jornalistas que estiveram ali acompanhando, inclusive entrevistando pessoas e tudo, né? O Wilson Costa e o Ari Gomes, que são jornalistas do Jornal do Brasil, que estiveram especialistas em música, né, em música brasileira, que estiveram lá em loco fazendo essas matérias, né, e que infelizmente tinha tudo para dar certo, mas não deu. Aí, gente, é o Carlos Imperial, que foi convidado pelo prefeito de Guarapari, que na hora que o prefeito viu que ia dar problema, ele chamou o Imperial. O Imperial estava no auge da carreira aí, né? Chamou o Carlos Imperial. O Carlos Imperial era amigo pessoal do Roberto, do Erasmo, amigo pessoal do Tim Maia. Então, o Carlos Imperial ia dar uma arrefecida nos ânimos dos artistas para que eles pudessem vir e cantar. Mas acabou que não aconteceu. Aí o Imperial, junto com o Luiz Gonzaga, né, que fez sucesso no festival. E aí a turma toda, né, com essas fotos incríveis, estão aqui no Facebook. Aliás, tem mais de uma pesquisa, mais de um álbum falando do festival. Tem vários álbuns, né? Pelo menos uns 10, que eu vim fazendo os recortes.
o que o Estadão falou, o que o Globo falou, o que o JB falou, né? O que a Folha de São Paulo falou, o que a revista Manchete falou, o que a revista O Cruzeiro falou. Então a gente traz aqui no canal, fazendo esse vídeo, que é um vídeo mais longo aqui para falar desse assunto, que é um assunto que deu o que falar. Realmente, para fechar, a gente fecha com essa foto icônica do Rubinho Gomes. Rubinho Gomes é o primeiro aqui embaixo, ó, à esquerda. Do lado dele, o Antônio Alaerte. Aqui em cima de óculos escuros está o Milson Henriques. E aqui no meio dos dois está o cineasta, jornalista Hamilton de Almeida também, aqui nessa foto. Para a gente fechar esse vídeo aqui, para fazer uma homenagem, que foi uma iniciativa muito legal. Gente, se tivesse dado certo, Guarapari, o Espírito Santo, teria entrado para, como o Rio de Janeiro entrou, teria entrado para o mapa mundial dos grandes eventos, né, que estavam acontecendo na época no mundo inteiro. O festival dele é de Wright, o festival de Monterrey, o festival de Woodstock e outros festivais que aconteceram, por exemplo, em Londres, né? Festivais grandes que aconteceram também na Inglaterra, na França, na Alemanha, né? Mas infelizmente não deu certo. Mas a gente deixa esse vídeo aqui como uma homenagem a esses homens que foram corajosos, né? Também o pessoal da Polícia Federal, da Polícia Militar, o pessoal que trabalhou na segurança, os comerciantes, os cidadãos de Guarapari, os moradores que abrigaram as pessoas que não tinham onde dormir, porque não tinha hotel em Guarapari na época, né? E os jornalistas todos, radialistas que participaram, fotógrafos, cinegrafistas e, claro, os músicos, né? As bandas, né? Os cantores, os grupos, os músicos. Então, valeu, gente. Eu sou o Fábio Pirajá. Esse é mais um vídeo aqui do canal, Memória Capixaba. Espero que vocês tenham gostado. Eu farei outros vídeos para falar ainda do festival, mas sob a ótica de outros jornalistas. E para falar também da apresentação, eu vou criar uma playlist aqui no canal, Festival de Guarapari, 1971, para falar só sobre esse festival e seus desdobramentos e, claro, a participação das bandas, cantores e cantoras, grupos capixabas no festival. Então valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.